Eis que eu resolvo colocar no Google a palavra negros no Brasil e me deparo com as seguintes notícias. Negros representam 54% da população do país, mas só 17% dos mais ricos. Justiça condena a Vila Mix em 60 mil por restringir a entrada de negros. Por que o número de executivos negros no Brasil é tão baixo? Renda de brancos e negros só deve ser equiparada no Brasil em 2089. Brancos usam cota para negros e entram no curso de medicina da UFMG. Entre graduados brancos ainda ganham 47% mais que negros. Mas entre tantas que eu li, uma me chamou a atenção, que são 13 provas de que os negros estão vendo racismo em tudo. Bem, é quase impossível falar que não existe racismo e desigualdade social no Brasil, porque isso é um fato, isso é verídico, e quem é negro sabe bem o que eu estou falando. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre essas 13 provas, para você ver o que você pensa sobre isso, se você concorda comigo. 1. Racismo no Brasil começou junto com a história do país. A condição dos negros quando chegaram ao Brasil era de escravos. Eles foram trazidos do continente africano em condições subhumanas pelos portugueses para realizarem trabalho forçado. 2. A população negra ainda é a mais afetada por desigualdades e violências no país. O Brasil foi o último país independente do continente americano a abolir a escravatura em 1888, porém não foram implementadas medidas para inserir os negros na sociedade. 3. Negros são discriminados no mercado de trabalho. Após o fim da escravidão, os negros não eram contratados para trabalhar de uma forma assalariada. Sem opções de emprego, o destino de alguns negros foi continuar trabalhando para seus antigos donos, sem remuneração ou recebendo muito pouco. 4. E a população negra tem mais dificuldade de conseguir emprego. A população que se declara preta é a que mais sofre com desemprego no país. Estatísticas do IBGE revelou que no final do quarto semestre de 2016 a taxa de desemprego entre os pretos era de 14,4%, enquanto pardos representavam 14,1% e brancos 9,5%. A média nacional foi de 12%. 5. O salário de brancos é bem maior do que o dos pretos e pardos. Os trabalhadores brasileiros que estão empregados recebem em média R$ 2.043. O rendimento dos brancos é de R$ 2.660, dos pardos R$ 1.480 e dos pretos R$ 1.461. Ou seja, o ganho dos brancos está acima da média nacional, enquanto o dos negros está abaixo. A população negra é a maioria entre os analfabetos. De acordo com um estudo feito pelo IBGE, a taxa de analfabetismo é de 22,3% entre negros e 5% entre pardos. 7. Quando negros têm acesso ao ensino, ele é de pior qualidade. Até os 14 anos de idade, a taxa de presença na escola não varia muito entre as populações. É a partir dos 15 anos que as diferenças tomam proporções maiores. Entre os brancos, 70,7% dos adolescentes entre 15 e 17 anos estão no ensino médio. Entre os pretos e pardos, o número cai para 50,5% e 55,3%, respectivamente. 8. Alunos negros dobraram de quantidade nas universidades nos últimos 12 anos, mas ainda são minoria. A presença dos negros nas universidades deu um salto e quase dobrou entre 2005 e 2015. Esse aumento é resultado da implementação de ações afirmativas, como as cotas raciais e sociais. Em 2005, apenas 5,5% dos jovens pretos e pardos frequentaram a faculdade. 9. São os maiores doadores de órgãos, mas os brancos são os maiores beneficiados com transplantes. O IPEA divulgou que os negros são os responsáveis por 60% das doações de corações ao SUS, ao mesmo tempo que 56% dos favorecidos com os transplantes de órgãos são brancos e apenas 10% são negros. 10. Mesmo sendo a maioria da população no Brasil, os negros são minoria na Câmara dos Deputados. A bancada dos deputados federais é composta por 71% de homens brancos. Entre eleitos, 15% se declararam pardos e apenas 3,5% pretos. 11. O índice de desenvolvimento humano é desigual entre os negros e brancos. Mesmo que a qualidade de vida tenha melhorado para brancos e negros nos últimos anos, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, continua desigual. Foi apenas em 2010 que a população negra alcançou o mesmo patamar que branco já possuiu em 2000. 12. Entre 2005 e 2015, o assassinato de mulheres negras aumentou, enquanto o de mulheres brancas diminuiu.
O número de mulheres negras assassinadas no Brasil aumentou 22% e ficou ainda acima da média geral da população feminina. Já o homicídio de mulheres não negras, como brancas, indígenas e amarelas, caiu 7,4% no mesmo período. 13. Um jovem negro tem 2,5 vezes mais chances de ser morto. Segundo o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade Racial, jovens negros são as principais vítimas da violência e têm 2,5 vezes mais chances de serem assassinados no Brasil que jovens brancos. Para você que acha que nós negros nos vitimizamos, que nós nos colocamos no lugar de inferioridade, que tudo pra gente é racismo, vale a pena muito você ler essa matéria. Eu vou colocar o link da descrição aqui embaixo para você repensar se realmente nós nos fazemos de vítimas, se nós realmente vemos racismo em tudo. Porque acaba sendo muito fácil você falar de desigualdade e falar de vitimismo quando você não está nessa situação. Claro que é muito fácil. Se coloque no seu lugar, você pessoa branca, em quais privilégios a vida já te colocou e se esses privilégios são realmente iguais a dos seus colegas negros. Se você acha que essa resposta é sim, por favor, estude mais sobre isso, pesquise mais, que você vai ver que realmente a desigualdade social no Brasil tá gritante. E é claro, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações e de curtir os vídeos. Beijinho, gente!